Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal, hoje para tratar sobre o grande lançamento da semana, que é Sinners, Pecadores, que é o novo filme dirigido pelo Ryan Coogler. Eu gostei muito, tem crítica aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo também, que consegue uma estreia muito boa. Eu até tinha postado recentemente em outras redes sociais, né, que a projeção desse filme estava uma bagunça, porque tinha uma projeção de 35 milhões, depois, né, com as pré-vendas, esse número aumenta para 45, tinha até alguma expectativa de estrear nos Estados Unidos acima de 50 milhões, enfim, cada um chuta um número, isso que virou hoje em dia a projeção de bilheteria, como está sendo difícil. O que se sabia é que nos Estados Unidos as estimativas eram muito boas e ele consegue 45 milhões de estreia, o que eu considero uma excelente notícia para projetos originais, especialmente para um projeto como esse de Sinners. 15 milhões de dólares no mercado internacional, e esse seria um ponto de preocupação, porque é um filme que, segundo os números do The New York Times, tem um custo total de produção e marketing na casa de 150 milhões de dólares. Na estreia, ele consegue 61 milhões de dólares. E aí fica essa pergunta justamente, né? É um grande sucesso, mas será que ele vai conseguir ter uma segunda semana de consolidação? Será que Sinners é o filme que ele vai conseguir não ser só aquele sucesso isolado nos Estados Unidos? E nós tivemos isso no ano passado com Twisters, né? É um filme que ele consegue excelentes números, mas tem uma dificuldade no mercado internacional. A grande notícia é essa nota que está na tela do CinemaScore. Inclusive, veio uma notícia que não é verdade de que Sinners tinha sido o primeiro filme de terror a conseguir uma nota A no CinemaScore. Poltergeist, em 1982, também tinha conseguido um A do CinemaScore. É que se você for só pegar a base de dados do site conta apenas com os filmes que têm relatórios completos disponíveis. Se você entrar num Internet Archive, por exemplo, consegue pegar dados bem do começo mesmo do CinemaScore, ainda com a divisão, né, de abaixo de 21 anos, 21 a 34 e 35 anos para cima, como era feito antigamente a medição pelo CinemaScore. Poltergeist também tinha recebido uma nota A, mas, gente, pro terror no geral, uma nota A no CinemaScore é extremamente raro. Tanto é que eu sempre falo aqui no canal, nessas repercussões, que quando a gente pega uma nota B no CinemaScore para filmes de terror, os estúdios eles já estão radiantes. Porque é isso, né? Depois até mesmo um C no CinemaScore não necessariamente significa uma tragédia, como poderia significar para um filme de super-heróis. Se um filme de heróis está com uma nota B negativa ali, a gente já sabe que a semana 2 vai ser uma semana bem difícil. Para filmes de terror, isso funciona numa outra estrutura em que não necessariamente uma nota ruim vai significar uma semana 2, semana 3 ruins também. Inclusive, Sinners vem com uma rodagem importante no IMAX, e aí eu só tenho que lembrar, né, que esse filme ele deveria estrear em março, depois troca de data, e eles conseguem essa janela de abril, que é uma janela bem interessante. Nesse caso, colocar o longa para IMAX, dar essa janela de abril, acabou se tornando um diferencial bem importante da Warner, e o diretor, inclusive, né, ele faz justamente essa promoção da experiência IMAX. É de importância destacar também que é um filme que ele conseguiu essa data de visibilidade internacional simultânea graças à Warner, o que às vezes acaba se tornando muito difícil para filmes desse tipo. Eu considero que esses números da semana de estreia são números excelentes. Claro que existe uma quebra que atinge muitos mercados, que é o fim de semana da Páscoa. Tem mercados que na época da Páscoa existe uma ida ao cinema maior, tem mercados que existe historicamente uma diminuição no número de pessoas nos cinemas. Então, Sinners está nesse contexto em que a partir de agora, na semana 2, a gente vai ter ideia se essa nota A no CinemaScore, se essa repercussão positiva junto ao público, ela vem também para conseguir se consolidar nesse final de mês de abril, comecinho de maio, quem sabe. Para uma narrativa original, para um filme que não precisa apontar para continuidade para franquias,
Eu considero que isso é muito bom e eu fico na torcida não só que tenha uma semana 2 melhor, como também que seja um filme que ele pague as contas, porque na outra ponta a Warner está olhando para isso. E essa liderança atual da Warner, quando tem 2 fracassos em março em diferentes níveis, né? Um que não consegue pagar as contas, que é Mickey 17, mas ainda assim tem números brutos que, não colocados no seu contexto, não são horríveis, e outro, que é The Autumn Nights, que é ruim em todos os sentidos. Quando tem 2 fracassos desse tipo. Aí depois vem o Minecraft, que se torna a salvação do estúdio nesse começo de ano, e vem um lançamento original com Sinners e uma boa repercussão, e uma novidade também ao entrelaçar história e terror e ao trazer uma abordagem inventiva para filmes de vampiros, isso é uma excelente novidade. Causou muita repercussão uma matéria da Vulture que foi lançada nessa semana, né, dizendo que Hollywood estava com medo do que poderia acontecer por conta da negociação que o Ryan Coogler fez em Sinners, e deu a entender essa matéria da Vulture que isso seria uma novidade. Eu vou explicar agora o que aconteceu. O Ryan Coogler tinha várias ofertas, eu expliquei isso na minha crítica, Sony, Universal, serviços de streaming, e ele acaba optando pela Warner. A matéria que a Vulture coloca traz um pouquinho dos bastidores, que ele, na Warner, garantiu controle criativo, garantia do privilégio do corte final do filme, que alguns estúdios poderiam não oferecer, mas mais que isso, depois de 25 anos, Sinners se torna um filme que não é da Warner, é um filme do Ryan Coogler. A pergunta é, será que outros diretores vão usar essa questão de pecadores como barganha para negociação de contratos e colocar isso como um diferencial? Do tipo, eu vou dar preferência para o estúdio que daqui a 25 anos abra mão do filme e deixe para mim? Essa é uma dúvida que eu não acho necessariamente que vai ser colocada como um diferencial nas negociações, quando o Ryan Coogler mesmo, ele fala nas entrevistas que ele decidiu optar por essa negociação por causa de uma história pessoal que envolve a produção do filme, a sua família, que é o seu projeto, né, de vida, e com isso ele não pretende adicionar essas cláusulas em outros filmes. É só para o caso de Sinners, de pecadores mesmo. Mas aí, só para lembrar, né, até a matéria cita, tem alguns diretores que conseguem esse tipo de negociação em diferentes níveis. Tem diretores que eles fazem negociação para os lucros, por exemplo, de vendas em home video, hoje em dia aluguel digital. Então, que ao passar do tempo, né, em 10 anos, que o filme esteja disponível para Blu-ray, aluguel digital, qualquer que seja o formato do futuro, a fatia do diretor aumenta. O Tarantino fez uma negociação que 3 décadas depois do lançamento original de Era Uma Vez em Hollywood, ele teria os direitos do filme. Então não é necessariamente algo revolucionário, novo, mas que pode, quem sabe, ser adicionado, especialmente quando existe um leilão, né, adicionado como um fator de negociação e, quem sabe, para optar por algum determinado estúdio. O fato hoje é que a Warner ela fez uma aposta desde o começo em Sinners. A Warner passa por vários problemas de organização, criativos, mas aqui foi um caso que deu certo. Deu certo, com uma grande repercussão. É um filme que eu deixo a recomendação também e que com certeza eu vou trazer mais conteúdo aqui para o canal nessas atualizações de mercado e também nas nossas lives semanais. Um filme, afinal de contas, que tem uma repercussão junto ao público, como eu falei, muito rara com essa nota A do CinemaScore. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!